O imbecil gravou o vídeo e ao invés de postar ele apagou. Fala aí, galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo no canal e dessa vez trazendo pra vocês um dia completo sobre a Arconte Dendro Narida, usuária de catalisador, né? Eu já falei que ela é Arconte, né? Arconte Dendro é de Sumero, então beleza, né? Ela não possui visão, né? Possui uma gnose, né? Porque a Arconte não possui visão, né? Mas tá, já. Então, ok, então vamos lá iniciar o guia. A começar então pelos seus ataques normais, basicamente ela fica pulando aí, causando dano assim, né? Na frente dela, meio que criando umas plantinhas nascendo, não tem muito o que dizer não. O carregado basicamente explode em área, né? Basicamente faz isso. Sua habilidade elemental. Se segurada você consegue mirar, porém se você apenas clicar... Calma lá. E um dos lados do fone tá descarregando, velho. Mas se você só clicar, você basicamente aplica ao redor aqui da Narita, tá? E aplica o que? Basicamente um efeito que funciona da seguinte forma. Você marca todos os inimigos, tá? Que passaram, ou seja, por exemplo... Eu mirei nesse bicho aqui assim, e aí mirei naquele ali, aí mirei naquele outro ali, e aí todos eles ficaram marcados. Mesmo que eu pare de mirar desse aqui, se eu passei a mira nele uma única vez, já vai estar marcado. Isso vai funcionar da seguinte forma. Toda vez que um personagem, toda vez que esse inimigo sofre alguma reação elemental, ele automaticamente vai sofrer dano dendro, tá? Vai sofrer um dano dentro. Sempre que um inimigo dos marcados sofrer uma reação elemental, todos os inimigos marcados vão sofrer dano dentro. Detalhe, graças à sua terceira passiva, ela pode usar isso aqui para coletar especialidades de mundo, né? Como por exemplo, aqui assim a dela, no caso é essa plantinha aqui, ó. A Lotus Calupalaca, sei lá o nome dessa bosta, né? Basicamente, ela geralmente fica ali nas escolas de montanha, é só você mirar ali e você pega, né? E além disso, você consegue ler a mente dos personagens de Sumero também, tá? Basicamente, porém, só funcionam com os personagens de Sumero. Personagens de Fontaine, de outras regiões, não funciona, tá? Então, ok. E agora, vamos lá ativar a Ultimate, que basicamente cria esse palácio gigantesco aqui assim, velho. Sem zoeira, é a maior Ultimate do jogo. Inclusive, quando você tá andando aqui assim, cria meio que essas plantinhas aqui assim, né? Mas o que esse palácio faz? Ele basicamente gera os seguintes efeitos para a habilidade elemental, que no caso os efeitos são baseados nos personagens que estão no seu time, tá? Que basicamente são o seguinte: se tiver um personagem Pyro, aumenta o dano. Se tiver dois, aumenta o dano mais ainda. Se tiver um Eletro, reduz o tempo entre cada dano dentro que a Narida pode aplicar. Se tiver dois, reduz o tempo mais ainda. Se tiver um personagem Hydro, aumenta a duração da Ultimate. Se tiver dois personagens Hydro, aumenta a duração mais ainda. Então, ok, né? Então agora vamos falar sobre a sua primeira passiva, que faz o seguinte: ao lançar o Coração Ilusório, o Santuário de Maia, né, no caso é a Ultimate, né, obterá os seguintes efeitos: aumenta a proficiência elemental do personagem ativo em campo de batalha dentro da área de efeito, baseado em 25% da proficiência elemental do personagem da equipe com maior proficiência elemental, que geralmente vai ser Narida. É possível aumentar em até 250%, ou seja, basicamente, Narida com 1000 de proficiência você já consegue colocar ali, ó. A minha tá com um pouco acima, né? A minha tá soltinha acima, por causa do artefato que eu tô usando, né? Que ele basicamente aumenta mais ainda a proficiência. Tá bastante preciso na real, né? Mas tá, já, isso é só detalhe, né? Ok. E aí você basicamente, o personagem que tiver aqui dentro vai ganhar um buff de proficiência baseado nisso ali, né? Ou seja, basicamente, ó, que tinha só 50 de proficiência, agora tem 300. A Kokishinobu ficou com 2000, eu ia falar 2000, velho. Não, com 1137 de proficiência. Então é basicamente assim que funciona, tá? Basicamente você vai... Geralmente o personagem com maior proficiência no time vai ser a Narida. Então vamos lá para a segunda passiva dela, que faz o seguinte: cada um ponto de proficiência elemental que a Narida possui, que ultrapassa 200, aumentará o dano infligido pela habilidade elemental em 0,1% e a taxa crítica em 0,03%, ou seja, com 1000 de proficiência já acumula o máximo também, que é 80% de bônus de dano e 24% de taxa crítica. Então, vamos lá, a terceira passiva foi aquilo lá, é a passiva de exploração, né, que foi o que eu falei, né, de coletar
especialidades de mundo, porém não funciona com todas as especialidades, somente especialidades que são plantas. Ou seja, por exemplo, essa pedra que assim, né, que no caso você usa para o Zhongli, ela não funciona, né? E também, se eu não me engano, artefatos subaquáticos também não funcionam, né? Que geralmente esses artefatos aí ele fica lá no fundo do mar, né? Então basicamente não tem como tu chegar lá dentro da água pra pegar, né? Mas ok. Basicamente, agora falando sobre a ordem que você vai upar os talentos, a habilidade Ultimate, você só precisa upar esses dois, tá? O ataque normal você não precisa upar, mas dependendo do time que você for usar é até bom, tá? Mas não precisa coroar não, eu só coroei mesmo porque eu faço isso com os arcontes tudo, tá? Literalmente eu fiz isso com os arcontes tudo. Mas então tá, né? Então vamos falar agora sobre as suas constelações, né? A primeira foi o seguinte: quando o Santuário de Maia é lançado e consome e conta os tipos elementais dos personagens da equipe, será contabilizado um personagem Pyra, Eletro e Hydro a mais. Ou seja, basicamente, se você tiver um Hydro, um Eletro e um Cryo no campo, basicamente vai fazer o seguinte, ó. Basicamente, você vai ganhar esses três. Você, tipo assim, se tiver Nahida, sei lá, Bennett, Raiden e Shingekyo. Sei lá, falei um time aleatório aí. Aí basicamente você já vai ganhar tanto bônus de dano, quanto a redução de intervalo, quanto também vai ganhar o aumento de duração. Então basicamente no nível máximo. Então ok. Continuando, vamos para C2. A C2 vulgo constelação mais apelona do jogo. Mas tá já, né? Vamos lá. Basicamente foi o seguinte: oponentes marcados pela habilidade elemental, né, aplicados pela própria Nahida, serão afetados pelos seguintes efeitos: dano de queimadura, florescimento, superflorescimento, germinação, pode causar taxa crítica e dano crítico. Estão fixados em 20% de taxa crítica e 100% de dano crítico, respectivamente, né? Dentro de 8 segundos, após terem sido afetados por aceleração, intensificação e propagação, a defesa diminui em 30%. Ou seja, basicamente, se você for usar alguma, dependendo da reação que você vai usar, ou você pode critar, simplesmente uma reação critando não é algo muito normal, como também, dependendo da reação, você ainda reduz 30% da defesa do inimigo, velho. Acho que nem a Raiden C2 reduz 30%, velho. Deixa eu ver quanto é que a Raiden reduz. Ah não, a Raiden reduz 60%, né? Mas se tu usar a Raiden C2 com Nahida C2, aí o bicho aí ficar com o quê? 10% de defesa, velho. Vai sem defesa. Mas tá jóia, né? Então vamos lá. A C3 basicamente aumenta o dano da habilidade, a C5 da Ultimate, e agora a C4 faz o seguinte: quando houverem 1, 2, 3 ou 4 ou mais personagens próximos sob o estado da habilidade elemental, a proficiência elemental de Nahida aumenta em 100%, 120%, ou 100 pontos, né? 120 pontos, 140 pontos, 160 pontos. Ou seja, basicamente você vai ganhar um buff na proficiência da Nahida. Então, ok, né? A C5 faz o seguinte: aumenta o nível do coração ilusório. Ah, não, esse aqui eu já falei já, né? Por causa da Ultimate, tá? Eu tô confundido já. E agora é bem texto. Aí tá já, né? Vamos lá. Depois de lançar a Ultimate, quando Nahida acertar um oponente afetado pela habilidade elemental com ataque normal ou carregado, ela lançará purificação tremática, eliminação do karma neste oponente e em todos os oponentes conectados, causando dano dentro com base em 200% do ataque de Nahida e em 400% de sua proficiência. O dano causado por purificação tremática, eliminação do karma, é considerado dano de habilidade elemental. Pode ser adicionado uma vez a cada 0,02 segundos. Este efeito dura até 10 segundos e será removido depois que Nahida liberar 6 instâncias de purificação tremática, eliminação do karma. Ou seja, basicamente, você tem um efeito aí que aumenta o dano dentro, né? Basicamente causa um dano dentro extra nos inimigos, né? Até que é bom, mas sei lá, dentro da constelação dela eu acho que isso aqui é a piorzinha, né? Ainda bem que ela tá lá no final. Aí tá, né? Porque realmente o resto aqui assim, você já tem até a C3 aqui assim, a Nahida já tá pelona demais. Aqui assim já ficou mais apelona ainda. Só que assim depende do time, né? Assim, depende se a Nahida tiver com menos de 1000 de proficiência, né? Mas ok. Então ok, agora falando sobre a questão de armas e artefatos de arma. Existem 4 opções de arma para você usar na Nahida, que no caso são Memórias do Sacrifício, essa arma aqui assim, né, que dá proficiência elemental.
Você pode usar também Sinfonia dos Indolentes, também que é uma arma boa que funciona nela, né? Independente de qual dos efeitos ali for aplicado, vai dar um bom, né? Porque a Nahida, o dano da habilidade elemental dela, né? Que no caso, ela causa dano pela habilidade, é tanto baseado no ataque quanto baseado na proficiência, né? Então basicamente seria um daninho bom, né? Você colocar esse aqui mesmo, coisa, né? Mas dependendo aí de se a Nahida não tiver com 1000 de proficiência, é melhor você colocar realmente Memória do Sacrifício. Ou um outro livro lá que eu não sei o nome, né, velho? É um livro... É aquele catalisador de Sumera, velho? É que eu não lembro o nome daquele catalisador. Será que ele fica aqui assim na aba de itens, velho? Arquivo, equipamento... Deixa eu ver o que eu acho. Ela filtrar, é catalisador 4 estrelas. Deixa eu ver se eu apareço... Aqui, ó. Estrela... Não sei qual é o nome dessa bosta, né? Estrela itinerante, na verdade, né, velho? Vou até confundindo o nome, né? Esse catalisador aqui assim, né? Você pode usar também na Nahida, funciona bem. Ou você também pode usar o próprio catalisador, a assinatura dela, né? Que no caso, essa lâmpada aqui de gênio, né? Os sonhos fluviais, os sonhos flutuantes das 1000 noites, né? Sonhos flutuantes das 1000 noites. Eu me confundo com o nome dessa bosta. É, nomezinho grande, viu? Mas tá, basicamente é o catalisador assinatura da Nahida. Então basicamente essas são as 4 armas que você pode usar na Nahida. A melhor opção é a própria arma dela. A segunda no caso é o Estrela Itinerante. E depois você colocaria ali realmente esses outros 2 catalisadores aqui assim que eu mostrei, baseado na proficiência da Nahida. Se ela tiver com 1000 de proficiência, já sem contar o buffer do catalisador, você coloca Sinfonia. Se ela não tiver com 1000, aí você coloca Memórias do Sacrifício. Então, basicamente dessa forma aqui, né? E de quanto a artefatos, funciona de 2 formas. Tem 2 possíveis artefatos aqui para você usar na Nahida, tá? Basicamente são Sonhos Dourados, tá? Basicamente funciona caso a sua Nahida esteja precisando de mais proficiência, né? E também isso aqui vai aumentar o dano de habilidade elemental. Ou você pode usar Memórias da Floresta, que como é... Porém, Memórias da Floresta vai depender muito do time, né? Se você for usar ela para aumentar o dano de personagens elétricos, sei lá... Sonho da Floresta não vai servir muito, né? E geralmente você acaba usando mais o Sonho da Floresta em algum outro personagem do time, né? Então, continuando aqui agora, vamos falar sobre a questão de times, né? Então, vamos lá. Um time que assim que eu posso recomendar, com certeza, que assim, no caso é um time focado em... Hyper Bloom, né? Já esquece o nome da reação, né? É Super Florescimento. Basicamente o que você vai fazer que assim é usar a Kukshinobu para explodir as sementinhas que são geradas geralmente pela Nahida, aqui assim pela Yao Yao, né? E também pelo Shingekyo, tá? Basicamente isso aí no caso seria uma versão mais free to play, né? Porém caso você pode substituir a... Cadê? Você pode substituir a Yao Yao pela... Cadê? Pelo Baizu. Eu ia falar pela AI Miko, velho. Mano, é a Kukshinobu que você pode substituir pela AI Miko, tá? Basicamente, você pode substituir aqui assim, né? Aí é bom você colocar o Baizu com mais de 50k de vida. E também a Kukshinobu tem que... Ou a AI Miko, né? Dependendo de qual personagem você for usar. Basicamente tem que estar com... Flor do Paraíso perdido. Então você pode substituir também, que assim, pelo Toma, né? Cadê o Toma? Cadê o Benedito aqui? Esse aqui, ó. Basicamente o Thomas, né? Basicamente ele funciona aí, mas só que no caso seria pra germinação, né? Basicamente pra reação de germinação. E ok, outros times que você pode usar que assim, a Nahida também, no caso seria um time focado na reação de aumentar o dano elétrico, né? Basicamente seria basicamente a mesma formação que assim, só que geralmente você substituiria o Shingekyo pela Furina, tá? Porém, no caso, tanto com o Sino quanto com a Clorinde funciona, tá? Aí, basicamente, você usaria Nahida, Sino, Baizu, e aí você colocaria a Furina ali, né, por exemplo. E aí é que assim você não ganharia nenhum personagem assim, pra servir pra você colocar o Memória da Floresta, né? Porque tanto o Sino quanto a Clorinde, no caso, são focados em dano elétrico, tá? A Raiden eu não sei se valeria muito a pena aqui não, porque eu acho que a Raiden ficaria melhor usando... em um time junto da Shengling com a Chevrelze e a Kujou-Sara, né? Basicamente, Overload acaba sendo melhor pra Raiden. Então, basicamente um outro time que sim também, no caso, é o time da Nilou, né? Que basicamente você usaria a mesma formação, né? Lembrando, todos esses Baizu que eu tô colocando aqui assim, eles podem ser substituídos pela Yao Yao caso você não tenha o Baizu, tá? Você pode substituir também pela Kirara, caso você
não tem um Yao bem buildado, né? Então tá. Mas basicamente você colocaria que assim, no caso, um personagem Hydro, né? Pra aplicar Hydro. E aí você colocaria que assim, anilou, tá? Lembrando que sempre o Baizu tem que estar com pelo menos 50k de vida, mesmo que seja aproximadamente, né? Como é o caso do meu Baizu aqui, né? Porque basicamente ele aumenta o dano das reações de dentro, né? O ultimate dele aumenta o dano das reações de dentro. Então, basicamente, aí você pode colocar que assim, qualquer personagem Hydro, tá? Basicamente você pode colocar Mona, pode colocar Shingeki, pode colocar Candace, Candace, na verdade, né? Tô até confundindo os nomes. Você pode colocar aqui assim o Ayato. Você pode colocar praticamente qualquer personagem raio. Porém, não vale muito a pena você colocar alguns, que no caso são Neuvillette, Furina e qual o nome do outro? E o... qual o nome, velho? A Mualani, né? Neuvillette, Furina e Mualani. Não vale a pena você colocar nesse time, que assim, porque eles são melhores em outros times, né? Que assim você só se beneficiaria da reação, então basicamente não serviria tanto, tá? Então, basicamente, isso aí foi o guia. E se a Nahida vale a pena ou não? A resposta é claro que vale, né? Caso tu seja um das 5% dos jogadores que não tem a Nahida. Sério, velho, ela é a personagem que mais pessoa tem na conta, velho. Nahida é a personagem que as pessoas mais tem na conta, velho. Caso tu seja uma das 5 pessoas que não tem a Nahida na conta, você pode aí tentar conseguir a Nahida. Caso você já tinha Nahida, ou seja, está tipo, os outros 95% do povo que já tinha Nahida, aí vale a pena tu rodar, acho que até a C3, tá? Se tu querer, você pode arriscar ali, pegar até a C6, né? Mas realmente até a C3 e a arma assinatura, basicamente a Nahida já estourou, tá, velho? Pode te deixar na C2 e a arma assinatura, por exemplo, meu filho. Aí você já tem um dos melhores suportes do jogo na conta, rapaz. Tem nem o que dizer aí. Mas tá, né? Basicamente esse aqui foi o guia, né? Espero que vocês tenham gostado. Então falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!